Olá a todos. Hoje a nossa aula será sobre o Egito, né? Vamos tratar sobre a cultura egípcia, conhecer um pouco da história dessa civilização tão importante da antiguidade. É importante compreender, primeiramente, entender a localização do Egito, né? O Egito é importante que vocês tenham uma ideia da geografia onde se desenvolveu essa civilização, né? Já que o Egito ele vai se localizar no nordeste da África, uma região marcada pela presença de desertos, à margem do rio Nilo. E é importante compreender como o rio Nilo tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa civilização. Aí vocês têm um mapa onde é possível perceber aí toda a extensão do rio Nilo, né? E como ao longo dessa extensão do rio Nilo vão surgir ocupações, né, que vão dar origem a sociedades que juntas farão parte do que a gente conhece como civilização egípcia. Isso é um elemento importante. Esses grupos que vão ocupar essa região do Egito eram grupos seminômades que sobreviviam praticando a caça, a pesca e a coleta de frutos e de cereais. É importante entender aqui que nessa parte em volta da extensão do rio é a parte onde o território é bem mais fértil e onde a agricultura vai se desenvolver bem melhor do que nas regiões mais afastadas do rio. Então, a gente vai perceber que alguns grupos vão se estabelecer nas proximidades do rio Nilo, né, já que ali eles vão encontrar o solo propício para desenvolver a agricultura. Outros vão ficar mais afastados, né? E além da agricultura, a gente vai ter aí também o desenvolvimento da criação de animais, né? O rio Nilo ele é um rio que tem uma influência muito grande na formação do Egito, né? É um rio que garantiu a sobrevivência de diversos povos naquela região por possibilitar aí o desenvolvimento da agricultura, né? Ele era tão importante que era considerado uma divindade. Aqui nesse outro mapa vocês têm o delta do Nilo, né, próximo aqui ao mar Mediterrâneo. Depois a gente tem toda a extensão, né, desse rio e como ele vai ser extremamente importante para a formação da civilização egípcia. Essa civilização, inicialmente, ela surge em dois pontos, a partir de dois grupos que vão ocupar duas regiões importantes dentro dessa extensão territorial. O Baixo Egito, que ocupou essa região do delta do rio Nilo, onde a terra é mais fértil, e o Alto Egito, que é a região sul, onde a gente tem aí um território mais árido, mais de difícil produção agrícola nessa região. Então, havia essas duas ocupações aqui, o Baixo Egito, né, e o Alto Egito. Isso é importante entender. Essas duas regiões, elas, no caso, vão dar origem a dois reinos distintos, dois reinos importantes, né, que em 3100 a.C., houve um governante do Alto Egito, chamado Menés, que vai promover uma unificação desses dois reinos, né, do Baixo Egito e do Alto Egito. Né? Nesse processo de unificação, vai unir, né, esses dois reinos, dando origem aí à civilização egípcia, sendo Menés o primeiro faraó. Né? Ele assume o controle dos nomos. Os nomos são essas ocupações territoriais nas proximidades do rio Nilo. Né? Ele assume todo o processo de organização, de controle desses nomos, e com isso ele dá origem a uma região unificada, a um estado unificado. Né? O rio Nilo ele vai ter um papel extremamente importante também no que diz respeito à economia, né? Porque era a base econômica. A produção agrícola ela não era somente para a subsistência, era também algo que estava ligado ao desenvolvimento econômico da região.
Produzia-se trigo, legumes, linho, algodão, mamona, o papiro que vai ser um elemento importante, porque é a partir dele que se fabricava o papel, para os registros sobre tudo aquilo que acontecia na civilização egípcia, né? E o que a gente vai ter aí também de informação importante sobre o Egito? Houve uma época em que os mais antigos moradores do Egito, eles sofriam muito com as cheias do rio Nilo e o próprio clima. E aí o que a gente vai ter? Esses povos antigos, eles começam a desenvolver formas alternativas para conseguir compreender e entender os períodos de cheias e vazantes do rio Nilo. Outra coisa importante está relacionada a esses nomos que eu falei anteriormente a vocês. Esses nomos, antes do processo de unificação, eles eram administrados por nomarcas, que eram pessoas escolhidas pelos grupos, pelos nomos, né? Que com a unificação promovida por Menes, vai ficar sob o controle do faraó, né? Aqui a gente consegue compreender melhor, a partir dessa figura, o que vai acontecer com esses dois reinos do Egito, né? O Baixo e o Alto Egito. A gente tem 3.100, né, como eu disse a vocês, Menes, que vai promover essa unificação. E interessante entender que no Baixo Egito a coroa era branca e no Alto Egito era vermelha. Aqui vocês têm as duas imagens. E com o processo de unificação, Menes ele promove aí uma junção das duas coroas, né, sendo um símbolo extremamente importante da unificação e formação dessa civilização egípcia. No que diz respeito à organização social do Egito, é importante entender que o faraó está acima, né, a partir da pirâmide social aqui, o faraó está acima, né, ele era considerado um deus também. Vocês vão perceber que essa civilização ela vai ter uma relação entre o faraó e as divindades, né? Logo depois do faraó, nós vamos ter aí os nobres e os sacerdotes, que tinham papéis importantes. Os sacerdotes eram pessoas que tinham um prestígio muito grande na sociedade egípcia e também eram responsáveis pela organização e condução dos cultos, né? Administrando os templos religiosos onde aconteciam os rituais, né? Os nobres, eles eram os parentes dos faraós, né, que ocupavam cargos de confiança dentro da civilização, dentro do reino. Logo depois nós vamos ter os soldados, certo? Que vão garantir a segurança, né, e todo o processo de conquista territorial. Os escribas, que eram os responsáveis por registrar todas as leis e decisões dos faraós. Os comerciantes, logo depois os artesãos, que vão ter uma função também importante na sociedade egípcia. Em seguida estão os camponeses, e na base os escravos. É importante entender que os escravos ou escravizados, eles eram na maioria estrangeiros capturados em guerras. Eles vão trabalhar nos campos, nas minas, no deserto. E eles desenvolviam também atividades domésticas, atividades dentro das residências dos nobres, né? Eles representavam a principal força de trabalho dentro da sociedade egípcia. A figura do faraó é importante a gente compreender, porque o faraó ele vai ter um papel extremamente importante na sociedade egípcia, né? Ele é o representante administrativo, né? Aquele que comanda e tem todo o controle administrativo da civilização egípcia, mas também é uma figura que tem uma relação com o sagrado. Ele também era considerado uma figura divina, um deus. Ele vai receber uma formação militar ao longo da sua vida, né? E tinha um poder que ultrapassava o poder na sociedade, chegando diante dessa relação que eles vão ter com o sagrado, né? Quando o faraó nascia, a sua pirâmide já começava a ser construída, ou seja, o lugar aonde ele iria ser enterrado, já que se acreditava na vida após a morte, né? Os faraós eles eram transformados em múmias, né? Eles tinham toda uma preparação do corpo ao morrer, porque se acreditava que havia uma vida após a morte, ele poderia retornar, né? Então a gente vai ter aí esse elemento importante dentro da história do Egito,
né, a figura do faraó. Aqui a gente tem uma imagem que explica melhor para vocês essa questão da mumificação, né? Dentro da religião egípcia, nós vamos ter divindades que têm formas humanas e formas de animais e humanos. Então, eram formas antroposomórficas. Aqui vocês têm o deus Anubis, né, que você tem a forma, a representação, né, dessa divindade. E, no caso aí, um sarcófago onde o faraó morto seria colocado. Anubis é a divindade que cuida dessa parte da morte, né? Aqui nós vamos ter outros deuses. Vocês observem aí que existem deuses que têm o rosto de animais e o corpo humano, outros só têm toda a representação humana, né? Aí tem Horus, tem Sete, Tote, Kun, Hathor, Sobek, o deus Ra, Amon, Ptah, Anubis, Osíris e Ísis. Então, aqui são alguns dos deuses egípcios, né, para a gente compreender um pouco essa pluralidade de divindades que existiam no Egito Antigo. Se acreditava, como eu disse anteriormente, na crença, eles acreditavam na imortalidade da alma, né, que por isso é que eles vão desenvolver o culto aos mortos. Né? Se acreditava que quando uma pessoa morria, ela seria julgada por Osíris, onde haveria uma balança em que de um lado era colocado uma pena, do outro lado o coração de quem morreu. Se o coração for mais leve do que a pena, essa pessoa teria a ida para um lugar melhor. Se não, ela sucumbiria. Né? Então, a gente tem essa crença na imortalidade da alma muito presente na sociedade egípcia, o que vai resultar na presença muito grande de pirâmides, que as pirâmides nada mais são do que túmulos, onde os faraós eram enterrados, junto com todas as suas riquezas e toda a sua história registrada nas paredes. A gente vai encontrar essas referências nos documentários, nos filmes, que até hoje exploram essa riqueza dessa cultura egípcia. Aqui vocês têm uma imagem que mostra o processo de mumificação. Aqui o faraó tendo o corpo preparado. Esses potes aqui, eles são, nesse ponto 2 aqui, eles são os cânopos, onde as vísceras vão ser colocadas. Depois toda a preparação do corpo com sal. Depois aqui o processo de preparação da múmia. Percebam que tem alguns objetos que são colocados no corpo, né? Então, é uma cultura extremamente rica no que diz respeito a esse processo, né, dessa relação sagrada com a morte. Né? Aqui tem algumas imagens da arte egípcia, né, que é algo que vai estar presente nos templos, nos palácios e nas pirâmides. Né? Aqui vocês têm o interior de alguns templos com figuras e detalhes da escrita egípcia, que são os hieróglifos, figuras e símbolos sagrados, símbolos que são referências da cultura e das divindades do próprio faraó. A arquitetura egípcia, a gente vai ter o destaque para as grandes construções de templos e palácios e as pirâmides. Aqui são as 3 pirâmides mais famosas da história do Egito Antigo, que são as pirâmides da Gizé, né, que são 3 faraós que foram enterrados aí, Quéopes, Quefren e Miquerinos. Aqui a esfinge, que também é um outro elemento da arquitetura egípcia. Um templo, no caso o templo de Ramsés II, que também é um dos templos mais famosos do Egito Antigo e que representa toda essa riqueza e grandiosidade das construções egípcias. E a escrita egípcia, que no caso são os hieróglifos, né, que é um sistema de escrita em forma de sinais, onde eles vão trazer representações do cotidiano e que podem, ao mesmo tempo, ou representar um som, uma palavra ou uma ideia completa. É uma escrita extremamente complexa, né, para se decifrar. O papel dos escribas, que tem uma função extremamente importante dentro da história do Egito Antigo, porque os registros vão ser feitos por essa pessoa, né, que era preparada desde pequeno para conhecer e dominar aí a escrita egípcia.
Agora, para a gente concluir nossa aula, é importante fazer referência aqui ao papel da mulher no Egito Antigo. A mulher ela tinha um papel não só doméstico, mas a gente também vai encontrar figuras importantes que ocuparam cargos importantes, se tornaram referências na história do Egito Antigo. Né? A Cleópatra, né, que foi uma rainha egípcia, né, que tinha um poder muito grande dentro do Egito Antigo. Né? E também a outra rainha, que é a Nefertiti, que foi uma importante rainha egípcia, né, era esposa do faraó Akenaton, e que foi o responsável por substituir o culto politeísta pelo monoteísta no Antigo Egito. Né? A rainha ela vai ter um papel extremamente importante, principalmente após a morte do faraó, porque, segundo alguns historiadores, ela governou por um tempo após a morte do faraó. Né? Então, assim, são duas figuras da história do Egito extremamente importantes, né? E que têm uma referência muito grande no desenvolvimento, na história política do Egito, não só na história do cotidiano. Né? Isso é extremamente importante. Então é isso. Hoje nós trabalhamos um pouco alguns elementos da história do Egito Antigo, e qualquer dúvida vocês entrem em contato e até a nossa próxima conversa sobre a história.